Olá, tudo bem? Eu sou o Arlindo, do Instituto, e esse é o programa Dicas do Arlindo. Hoje nós vamos conversar com o Gabriel Amadeu. Ele é técnico em segurança do trabalho do CIEMACO São Paulo. Gabriel, nossa primeira pergunta é: para a limpeza de locais com móveis e equipamentos, como proceder? Bom, primeiramente o ideal é você analisar o ambiente como um todo, como que está dispostos os equipamentos e o mobiliário do recinto. Por quê? A gente percebe que muitos acidentes ocorrem porque na pressa, às vezes, de limpar o ambiente que se encontra, você se vira ou agacha e vai levantar para voltar à posição original, você bate a cabeça no armário, que você fez um cálculo mais ou menos errado. O movimento muito rápido do corpo humano em ambientes apertados pode resultar em você bater um joelho na quina de uma mesa, de um equipamento, o ombro ou até as costas, como a gente já viu em diversos acidentes. Então a primeira parte é analisar o ambiente para você saber quais as partes que estão acessíveis para um movimento mais amplo e quais você vai precisar restringir um pouco mais o seu movimento, tendo atenção no que está em volta para você não ter um impacto involuntário. E para limpar o chão, tem que seguir alguma orientação também? Bom, todos os funcionários devem sempre ser treinados na melhor técnica da limpeza que ele vai executar, isso para diversos tipos de ambientes. Uma recomendação geral é sempre ficar numa postura que não sobrecarregue o uso da coluna ou o uso do ombro. Se você tiver que, por exemplo, agachar para fazer uma limpeza e dali você já quer aproveitar para limpar um plano mais alto, você vai ficar com o ombro estendido acima da linha, o cotovelo estendido acima da linha do ombro. Isso vai sobrecarregar o uso do seu ombro. Então, de maneira geral, é sempre agachado sobre as coxas, né? Olhando sempre ao redor para ver se não tem nenhum objeto próximo, fazer os movimentos com cautela para não sobrecarregar também as partes mais vitais do corpo, lombar, coluna, pescoço e os ombros. E se eu for limpar janelas altas e vidros? Percebo que muita gente se machuca por esforço repetitivo. O esforço repetitivo, ele pode ocorrer tanto em limpezas altas como na limpeza do chão. Por quê? O nome já diz, o esforço repetitivo, ele não precisa estar alto ou baixo. É simplesmente um movimento contínuo do corpo até o ponto que gera a fadiga muscular ou então a lesão nos próprios tendões, os nervos do corpo humano. Então, nesse aspecto, indifere o plano estar mais alto ou mais baixo. O que acontece é que, geralmente, para a limpeza de vidros, como é o caso que você está colocando, a gente tende a deixar o cotovelo acima da linha do ombro, o que vai gerar sobrecarga exatamente aqui, que é onde surge geralmente bursites. O ombro ele vai cansar e para você manter o movimento, você vai além da capacidade que ele aguenta. Então, o que pode ser evitado para reduzir o risco de lesão é a troca dos membros. Usa um, começou a chegar no ponto de fadiga, usa o outro, parar, alongar, fazer uma pausa e retomar a atividade. Algum erro recorrente que precisa ser destacado? A gente sabe que nesses pequenos detalhes é que mora o perigo. Sim, principalmente em transporte de coisas pesadas através de escadarias, um balde cheio de água, um galão de produto químico. Ocorrem muitos acidentes com o pessoal transportando esses objetos em escadas de prédios, enfim, o ambiente que seja, por conta de escorregões, tropeços, porque aí você está com as mãos ocupadas, você não consegue ainda evitar a queda. Outra coisa que é muito comum é você fazer o uso da coluna para erguer um objeto pesado. Então, o correto o que seria? Você se agachar, fazer o agachamento com as coxas, pegar o objeto e erguer com as forças da coxa. Não você se curvar e com a coluna você trazer o objeto para cima, porque aí você está sobrecarregando toda essa região aqui. E aí é geralmente na região lombar que um acidente acontece na hora ou ao longo do tempo você desenvolve uma lesão, desenvolve uma doença ocupacional. Então sempre quando for erguer uma carga pesada, agachar até a altura do objeto, pegar e levantar com a força das pernas, nunca com a força das costas. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer ter você aqui no Dicas do Arlindo. Que isso, Arlindo. Estamos aqui para sempre somar aí, trazer informação para o pessoal. Precisando do nosso auxílio, estamos sempre à disposição. Viu só? Fácil e seguro, né? Seguindo essas dicas, você consegue se prevenir de possíveis lesões. E fique ligado, tem muitas outras dicas que a gente vai te passando nos próximos vídeos. Até lá!